Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente começa a desfrutar, enquanto o alimento diário chega, desse livro que tem como título As Aparições do Deus da Glória. E foi nos sugerido a gente compartilhar sobre o primeiro capítulo desse livro, para a semana, o segundo, e assim até quando chegar o alimento diário, quando a gente vai começar a desfrutar do alimento diário. É como que esse livro fosse o alimento diário até chegar o verdadeiro, né? Porque aqui é um livro, uma literatura que a gente está compartilhando. Então hoje a gente vai aproveitar, compartilhar um pouco, não de todos os pontos, mas alguns pontos sobre esse livro, o capítulo 1, que a gente está lendo, tá bem? Então esse vai ser o nosso desfrute durante essa semana até que o alimento diário chegue, tá bom? Então o tema geral a gente pode dizer que é as aparições do Deus da Glória, que é o tema do livro. E hoje a gente pegou esse gancho aqui, ardou no coração quanto ao Evangelho, para a nossa saída de domingo. Vamos compartilhar, vamos ver isso aqui e vamos reportar para o que a gente vai fazer amanhã, tá bom? Amém? Vamos ficar de pé e vamos ler o versículo de Romanos 10, 1, tá bom? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Os irmãos lê primeiro, depois as irmãs e depois todos, tá bom? Versículo 1. Os irmãos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. As irmãs. Todos. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a favor deles são para que sejam salvos. Amém? Vamos orar, ler esse versículo aí. Amém. Amém. Irmãos, a boa vontade. Senhor, que a minha boa vontade, né, do meu coração, do nosso coração, para que eles sejam salvos. Amém. 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 Sim. Amém. Sim. Eles sejam salvos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor, obrigado por ter nos trazido a essa reunião. Que o Senhor possa falar abundantemente para nós. Use o Senhor, o teu canal, para que ele seja, Senhor, o dispensar do teu querer e da tua vontade. Abençoa essa esfera. Guarda nosso coração. Traz nossa mente para voltar ao Espírito. E faz com que as tuas palavras entrem dentro do nosso coração. Possamos ver, Senhor, o teu ardor pela salvação das pessoas. Senhor, muito obrigado. Fica conosco e nos guarde. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos? Eu acho que esse versículo, a gente já podia ir embora. Ele já disse tudo, né? O que esse livro começa a falar, ele vai se aprofundar mais nos outros capítulos, mas nesse primeiro, é que Paulo tinha um coração pelas pessoas. Especificamente, ele estava falando aqui dos judeus, do povo dele, do qual ele era.
Mas ele sabia que dentro do povo judeu são pessoas que têm uma capacidade intelectual grande. E certamente, na lógica, você ia dizer assim: como eu vou convencer essas pessoas a crer em um Jesus crucificado? Não tinha razão, não tem como. Você passar algo para uma pessoa com uma mente muito fértil na inteligência humana para entender essas coisas. Então, Paulo tinha essa queixa de pregar para os seus patrícios, apesar de ele não ser um pregador para o povo judeu, mas sim para os gentios, os que não tinham nascido. Então, veja, irmãos, que esse livro ele mostra que é como que Paulo tivesse uma pendência, né? Dizer assim, mas eu queria mesmo assim, ainda que fosse pelo menos alguns, eu conseguisse salvar. Então, a história de Paulo, né, ou desse primeiro capítulo, mostra o desejo dele ir para um outro lugar. Não mais aqueles que eles já tinham passado, que as pessoas já tinham sabido, né, do amor de Deus, que ele tinha pregado, mas agora o desejo dele era levar essa palavra para outros lugares. E aí a gente começa. Vamos abrir o capítulo 15 de Romanos, tá bom? Senhor Jesus. Praticamente os versículos vão ser todos em cima de Romanos, né? Que inclusive é a tônica desse livro, né? Ele faz 4 perguntas iniciais aqui, até anotei aqui. As 4 perguntas é a seguinte: por que Paulo escreveu essa carta para os romanos? É como se quisesse, para mostrar para a gente, por que Paulo escreveu essa carta aos romanos? Em que circunstância ele a escreveu? O que pesava em seu coração quando ele escreveu? Tudo em relação ao que ele escreveu, né? E quem eram os destinatários dessa carta? Então, a gente vai se aprofundar mais um pouco sobre esse livro de Romanos, mais do que a gente tem visto, né? Então, essas 4 perguntas foi que o irmão fez logo de início. E ele, nessas mensagens, vai responder algumas já hoje. O porquê, né? Ele escreveu essa carta. Então, começa aqui no capítulo 15, né? O versículo 1. Deixa eu ver aqui. Senhor Jesus. O desejo dele, né? Versículo 22. Diz assim, Romanos 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Mas agora, pode ler comigo, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Para um pouquinho. Então, aqui mostra já que Paulo tinha um desejo. Ele já tinha percorrido a Síria, Cilícia, Frígia, a região da Galácia e Ásia. E ele sabia que o evangelho já tinha sido anunciado nesse lugar. Mas ele não se contentava e disse, eu quero ir agora para um campo, abrir uma nova frente, em um lugar que a palavra ainda não chegou. E toda essa mensagem vai levar, nos reportar ao que a gente vai fazer amanhã, porque encaixou muito direitinho. O que a gente vai fazer amanhã são para pessoas que não estão aqui e nem em outro lugar escutando a palavra de Deus. Especialmente, isso não quer dizer que chegar um cristão, isso não é para você não, tem que ser para quem não fala, não é isso. A gente tem que pregar, né, para todos, indistintamente. Mas o alvo aqui era levar essa palavra para outras pessoas, para outros campos. Nós estávamos até acostumados em ir pregar lá no Parque da Criança. É um público que certamente não vai ser o mesmo, pode ter certeza, lá no Parque da Liberdade. O Senhor está nos enviando para pessoas que a gente não sabe o credo, entre aspas, religioso de cada um.
como vão se comportar, o que foi. Mas uma coisa é que a gente vai ficar claro aqui, que não depende da minha capacidade humana, depende de algo que ele chamou o poder de Deus. É o quê? O Evangelho. Romanos 1,16 diz que o Evangelho é o poder de Deus. Era nisso que Paulo se apoiava para dizer, eu vou pregar para esses caras inteligentes mesmo assim. Porque não é com palavras persuasivas, de convencimento humano, de lógica, que eu vou dizer para essas pessoas que Cristo vive. Para partir o pão aqui, nós estamos partindo aqui, sabe por quê? Por quê? Porque Cristo está vivo. Que senão, nós, o que é que está fazendo aqui? Fazendo isso aqui. Isso porque nós, pela muita misericórdia do Senhor, nós já cremos no Senhor. Mas falar isso para aquele que diz ateu, vocês estão doidos. Negócio para louco. Então, Paulo tinha uma incumbência muito grande. Ele sabia que nem todos iam ganhar essa revelação, pelo menos de imediato. Mas ele tinha esse ardor no coração por essa pregação do Evangelho. Ele disse, eu tenho que falar para alguns da minha linhagem. Porque ele se conhecia, irmãos. Deus chamou Paulo de uma situação que um homem que foi ensinado sobre, aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, conhecedor, sábio, não só da ciência, mas também das letras, o Pentateuco, irmãos, os judeus, eles fazem até tese estudando os 5 primeiros livros de Moisés, o Pentateuco. Então, são pessoas altamente inteligentes. Paulo, para pregar para essas pessoas, não podia ser de qualquer jeito. E aí começa a se mostrar por que Deus escolheu Paulo. Imagina, não desmerecendo a profissão de ninguém, mas uma criada pegar para um patrão, para um juiz, para um médico, como é que ele vai ver dele para ela? Assim, coitadinha, uma coisa dessa forma. Talvez seja esse pensamento. Ao Paulo ter sido escolhido, pelo menos em nível cultural, ele estava no mesmo nível, ele sabia, irmãos, ele tinha cultura. Mas se mandasse um pescador, talvez você dissesse, ih, esse aí não tem nem peso para falar para mim, não sabe de nada. Por isso que ele não chamou muitos sábios, mas chamou. Porque alguns precisam ter, pelo menos no mesmo nível intelectual, para que a pessoa pelo menos escute. Mas independente disso, ele não se apoiava nisso. O bonito que Paulo tinha era que ele não se apoiava nessas coisas. Vamos abrir 1 Coríntios 2. A gente volta já para lá. Senhor Jesus. Um pouquinho para frente, Veja o que ele diz. Eu, irmãos, 2:1, 1 Coríntios. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha o que ele diz aqui, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Sabe para quê? Para que o poder e a excelência seja de Deus e não de nós. Porque se ele fosse falar assim, não é porque ele tem um PhD, ele é um doutor, ele é um mestre, ele é isso, aquilo, outro. Irmãos, ele diz, eu não usei esse tipo de palavra, mas ele tinha palavra para falar, mas não usou. Ele usou o poder de Deus. O que é o poder de Deus? O Evangelho. Ó Senhor Jesus. Ele continua no versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu pergunto para essa turma aí, quem ia escutar a palavra dele? Puxa, esse cara tá doido. Não tem lógica ele conversar isso. Ele veio dizer que ele sabia, não usou essas palavras, mas eu decidi nada fazer isso, como foi que ele diz aqui, a não ser Cristo e esse crucificado. Agora o cara pirou mesmo, agora tá doido. O rei Agripa diz, as muitas letras se faz delirar. Esse cara tá louco. Mas na frente ele diz assim, se enlouquecemos é para Deus. É essa loucura que engana tantos outros, que não tem essa loucura. A loucura de crer
nesse Deus crucificado. Esse Deus da glória. Senhor Jesus. Voltando para Romanos, agora sim o capítulo 15, voltando lá, ele mostra, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora não tenho campo, o decidiu ir para outra esfera, para outro lugar que era a Espanha. Versículo 25 diz assim, mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprova a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então veja, qual foi o arranjo de Deus e a sabedoria de Deus para que ele pudesse voltar para pregar para essas pessoas, já que as distâncias, irmão, não é como hoje, né? Hoje a gente pega aqui, tem meios de transporte, né? Que sai aqui do continente americano, vai lá para o europeu, no máximo um dia. Nunca viajei para aquelas bandas, vocês aí que sabem, né? Tem vários tipos de meio de transporte. Nesse tempo não tinha Zap, não, viu? Então ele tinha que ir pessoalmente falar. Então qual foi o arranjo que ele disse? Aquelas igrejas que ele já tinha passado, levantado, precisava de ofertas. Eram igrejas que eram humildes, né? Que precisava de ajuda. Então ele levantou dentro dessas igrejas que ele já tinha passado, oferta para levar para lá. E disse, então aí vai ser o meio de eu dizer assim, eu aproveito e falo do amor de Deus para essas pessoas também. Seria uma forma assim, dizer, lógica, para dizer, para que tu está indo, rapaz? É tão distante o caminho, é tão isso, tão aquilo. Não, mas é para ajudar, é para uma boa causa. Eu não estou indo à toa. Porque se fosse dizer só porque é palavras, rapaz, isso aí não precisa não. Não tinha convencimento. Então, um arranjo que Deus deu, e essa sabedoria para Paulo, para levar essas ofertas para lá. Não que eles não precisavam, eles precisavam, mas aproveitou a ocasião e também fez isso, para poder ganhar alguns. Esse era o encargo de Paulo. É essa questão do ardor no coração, de levar pessoas a crer. E a especialidade aqui, a especificidade de aqui, era levar para os judeus. As pessoas que ele já tinha convivido e sabia que, como ele, não ia se convencer fácil, não. Eu pergunto, se Deus não aparece diretamente para Paulo, ele ainda estava sendo o Saulo de Tarso hoje. Ainda estava no velho homem. Teve que ser o próprio falar para ele, para que ele dissesse, quem és tu, Senhor? E aí começar toda a história de Paulo. Se Deus não cega o Saulo de Tarso, e aqui a gente pode inferir que essa cegueira deixar todo o conhecimento humano e ser permeado por Cristo, ele jamais ia ver Cristo. Porque quando foi que ele viu Cristo? Fisicamente, quando ele estava cego. Se eu abrir meus olhos para ver a razão, sabe quantas vezes eu vou crer nisso aqui? Nenhuma. Porque isso não me dá razão para crer. Pelo contrário, é muito mais razão para dizer, tá doido, esse negócio para doido. É isso que eu decidi nada saber, a não ser Cristo e esse crucificado. Não tem lógica para eu crer nisso. Mas ele tinha uma convicção. O evangelho é o poder de Deus. E pode transformar pessoas. Talvez ele dissesse pode, mas ele não disse não, ele disse transforma pessoas. Porque me transformou. É desse jeito que ele fez. Essa era a forte convicção dele, tomando essa decisão de não ficar parado. Então, o irmão compartilha aqui no livro, que essa deve ser nosso coração. Não ficar acomodado, só a gente aqui reunindo e ir para casa. Reunindo e ir para casa. A gente precisa expandir, alargar o nosso campo de evangelização no meio daqueles que convivem conosco. Seja no trabalho, seja na escola, onde você estiver. No seu secular, onde você estiver. Esse é o ardor do coração. E isso não é para um, isso é para todos. É o que os irmãos compartilharam aqui. Irmãos, o que o Senhor fez por nós, em gratidão, a gente tem que fazer pelos outros. Ao ir amanhã para o Parque da Liberdade, pregar para as pessoas, é apenas mente, se existe essa palavra, uma retribuição do que Deus fez por meio de uma pessoa, um cristão, que pregou para mim e pregou para você. É apenas isso.
Eu sou devedor, não a carne, mas o evangelho, eu sou devedor. Porque alguém, Deus usou para mim. Eu talvez resisti a primeira, a segunda, sei lá quantas vezes, mas ele não desistiu. Ele insistiu e me ganhou. Senhor Jesus. Abra aqui, em Filipenses 3. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Porque, ó, aqui as pessoas, o povo judeu, eles terminaram se dividindo entre si, entre os judaizantes, que são pessoas que creram, mas começaram a praticar coisas segundo a lei. E Paulo começou a dizer que a lei é Cristo, não é mais essas coisas que você faz externamente. Então ele começa aqui nesse versículo, ó, dizendo assim, ó, versículo... Eles tinham como pilares, né, se apoiar na circuncisão, na comida sacrificada a ídolo, e o terceiro, me lembrei aqui, não. Tem outro aqui. Veja o que ele diz aqui, ó. Versículo 3 de Filipenses. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito. E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Queria tocar aqui um pouquinho nisso. Nós estamos indo amanhã, irmãos. Eu não sei se eu botei no grupo da gente ou foi no grupo de serviço. Não vá sem a farda, não. Vá com a farda. A farda não é a blusa que a gente vai pedir para você, não. É revestido de Cristo, não. Porque nós estamos indo para uma guerra. Nós não temos indo para um passeio. Ainda que você possa aproveitar alguma coisa. Mas nós estamos indo para guerrear contra o inimigo, que vai fazer de tudo para que essa palavra não caia no coração daquela pessoa que eu e você vamos orar amanhã. Que vamos pregar para ela. Gente, temos que orar com convicção, né? Rebatendo todo o mal do inimigo contra aquela pessoa, contra aquele que vier até a gente. Bem, versículo 4, que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Você vai entender já já porque ele estava dizendo isso. Ele diz assim, circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja, irmãos, que coisa, essa palavra é forte, irrepreensível. Não tinha falha. Ele estava dizendo o que ele era quando estava nessa seita. Mas ele disse uma coisa aqui que, se não entender pela lógica, você vai estar no espírito. Diz assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Ele deixou tudo, irmão, para seguir Cristo. Para ser um prisioneiro dele, que era muito mais vantajoso. Sim, versículo 8, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Olha aqui, ó. Enquanto eles apoiavam em cima de uma lei, que a lei é cega, e a lei, ela é insensível. Puf, quebrou, quebrou. Não tem amor aqui. Mas vocês vão ver como foi que foi quebrado, não foi por gosto, não foi. Não existe, quebrou. A lei vai jogar assim, quebrou ou não quebrou? Quebrou. Não vai mostrar o motivo que foi sem querer, que foi isso. Ela é muito dura. Mas ele estava dizendo que ele era essa pessoa. Porque ele, quando ainda era o Saulo, ele perseguia quem? A igreja de Deus, e especificamente aqueles que faziam o quê? Invocavam o nome dele. Mas nessa lei que ele seguia, ele estava dizendo, olha, do jeito que eu era esse o ardor do coração dele.
eles vão ser dificílimos. Se Deus não aparecer para eles, se Deus da glória não aparecer para eles, eles vão continuar crendo dessa forma. Tem que haver algo superior aí para convencê-lo. E ele sabia que não era ele, mas ele podia ser o meio de levar a dizer a essa pessoa quem é que podia convencê-lo. Porque é isso aí. Olha para a tua história de hoje e dá um retrocesso aí, diz assim, quem te viu e quem te vê hoje. Quem era você antes de crer e quem é você depois de crer? Aí você vai ser assim, quem era eu, meu irmão? Que discutia com tudo, fazia isso, aquilo, né? Qualquer coisa estourava, chamava palavrão, bebia, fumava, sei lá, tanta coisa aí. Quem era? Eu pergunto, quem foi que transformou? Foi uma ordem imposta porque não pode? Não é questão de poder ou não poder. É o poder do Evangelho. É assim, o poder é o poder do Evangelho. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é esse Evangelho que ele vai pregar amanhã lá. Amém. Não pense que você... Mas não tem capacidade, não sei nem dizer que Jesus é o Senhor. Não precisa dizer que Jesus é o Senhor, não. Faça com que a pessoa diga que Jesus é o Senhor. Se ela crê no coração, vai ser transformada. Porque tudo começa quando Deus entra no Espírito. Quando Deus entrar no Espírito, você vai ver que Deus vai transformar essa pessoa de uma forma ou de outra. Senhor Jesus. Meu Deus, já passou a hora. Nem estou na metade da... Foi ligeiro demais. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então vamos lá. Romanos 10. Pouco a gente leu, a gente adiantar. Mas realmente passou ligeiro. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse versículo que a gente leu e orou ler, esse era o desejo de Paulo, irmãos. Olha como é que ele tinha esse desejo aqui, ó. Irmãos, versículo 1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Amanhã a gente está indo para esse desejo, irmãos. O meu desejo é que as pessoas que não tenham ganhem mais Jesus. Os que têm, seja mais acrescido. Mas esse era o coração de Paulo. Eles têm assim, a favor deles, são para que eles sejam salvos. Mas tinha um porém aqui, ó, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. É aí onde que mora a moral da história. A mulher samaritana adorava a Deus. Ele disse, mas você adora o que você não conhece. Você adora porque os outros adoram. Aqui não, eu creio que não tenha. Se tiver, hoje vai sair. Se alguém invoca porque vê os outros invocar, não deve invocar porque vê os outros invocar apenas. Invoca porque você sabe que se invocar você vai para o Espírito. Amém. É isso que vai fazer as pessoas. Quando o Espírito entrar, vai mostrar a eles a necessidade de se achegar a Deus. Essa é a nossa função. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Irmãos, olha que dificuldade para Paulo mostrar para eles que a lei, para esse lado espiritual, não tem nada a ver com essa lei que eles tanto sustentam. Para ele pregar para essas pessoas, irmão, só o Espírito Santo para entrar neles. Então, você já tentou discutir com uma pessoa para alguma coisa, para convencê-lo, e você está absolutamente certo que é isso mesmo, mas a pessoa lá, não, parece que quanto mais você diz, mais difícil de entrar. Essa é a dificuldade que ele tinha. Então, levar essa palavra para eles, ele disse assim, se eu não ganhar pelo menos todos, ele tinha consciência disso, que nem todos iam receber, mas pelo menos alguns. Nós vamos amanhã, talvez, da última saída, irmãos que foram, né? O campo lá estava bem limitado, pouca gente para pregar, né? Vocês que foram, estavam viajando. Mas amanhã vai ser o inverso, irmãos. Vai ter muita gente para a gente pregar. A seara é grande. Alguns vão pegar, levar para a tenda para orar. Mas vai chegar uma hora que você pegar, quando ele vai para a tenda, está todo mundo já orando. E agora? Vai tu mesmo, é você que vai orar. E não tenha medo, é você mesmo. Pode orar e Deus vai agir. Amém.
desejo do meu coração, esse é o ardor de Paulo, a favor deles, agora o nosso aqui, é que eles sejam salvos. Nós precisamos levar a salvação de Cristo para as pessoas. O mundo só está assim pelo avesso porque falta Deus no coração das pessoas. Ninguém quer saber mais de Deus, não. Deus perdeu o controle para alguns. Ele nunca perde, né? A nossa função, irmãos, amanhã é que essa incumbência foi dada para mim e para você. Esse local que a gente está indo é até mais perto da gente daqui do local de reunião. É um público que provavelmente, e essa é a minha oração, Senhor, traz alguns para reunir, para ter essa visão. Vamos orar assim? Vamos pedir a Deus, Senhor, traz alguns para reunir, para ter essa visão. A gente já saiu muitas vezes para o Parque da Criança. Não vi, até meu conhecimento, nenhum fruto concreto de lá. Mas amanhã, minha oração é essa. E eu peço aos irmãos orarem e, se possível, jejuarem. Traz alguns, Senhor. Traz alguns. Porque quando Filipe foi mandado para o deserto, encontrou o eunuco. Quando Ananias já foi direcionado. Era para encontrar o Saulo de Tarso. O anjo chamou Cornélio, mandou Pedro. Então, Deus vai mandar a gente para lá. A gente, vamos dizer assim, é a bola da vez para pregar essas palavras para essas pessoas. Ou a gente crê no poder de Deus, que é o Evangelho, ou a gente vai ficar aqui, acomodado. Eu vou encerrar, já que a hora avançou, lendo o último parágrafo desse capítulo 1, que a gente está lendo. Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Aí na 19, se alguém tiver com o livro aí, o segundo parágrafo, diz assim: que possamos cuidar bem dessa geração, para ganharmos mais pessoas e famílias para o reino de Deus. Assim como ocorreu com os da igreja em Roma. Que haja avanço do evangelho do reino em todos os lugares. Onde quer que estejamos, não fiquemos acomodados. Vamos permitir que o evangelho flua. Precisamos ter a mesma preocupação de Paulo com as pessoas do nosso círculo de convivência, assim como ele tinha com seus compatriotas judeus. Você precisa ter compaixão de seus colegas, de seus amigos e parentes, sem fazer acepção de pessoas. O evangelho é para todos. E é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Jesus é o Senhor. É o final desse contexto aqui. Quando no início, em capítulo 3, ele diz assim, que todos pecaram e carece da glória de Deus. Aquele todos pecaram, tanto judeu como grego, mas todos, indistintamente, precisam da salvação de Deus. Carece da glória de Deus. E esse Deus da glória, ele pode ser apresentado amanhã por nós para essas pessoas. Que o Deus da glória apareça para essas pessoas. Que elas venham a crer. Se não vão vir reunir com a gente, pelo menos creia. Essa é a nossa função. Amém que viesse para cá, mas não tem problema. Se pelo menos crer, era o ardor do coração de Paulo, que pelo menos alguns ele pudesse ganhar. Que amanhã a gente possa ganhar alguns. Vamos colocar isso diante do Senhor. Vamos praticar a comportagem, não com livros, porque amanhã vai ter folheto, jornal, alimento diário, quem tiver usado, quiser trazer para a gente doar para as pessoas amanhã, e a nós, a palavra. Porque como Paulo diz, como crerão se não há quem pregue? Eu queria terminar lendo isso aqui, isso é interessante. Abra aí, Romanos 10. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
Versículo 14, diz assim, ó. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu vou fazer agora a volta, tá bom? Primeiramente, para essa pessoa invocar, tem que ter alguém enviado. Tem que ter um começo lá, Senhor. Primeiro precisa ser enviado, pregar essa palavra, porque ele tem que ouvir a palavra, depois crer e, por fim, ser salvo. Então, há necessidade da gente, e o Senhor conta comigo e com você. Porque ele não chama incrédulo para ir pregar para incrédulo. Incrédulo já não crê. Tem que ser um crente para incrédulo. Então, nós vamos ser, assim, nessa oração. E eu creio, irmãos, que amanhã pessoas vão se render ao Senhor. Almas vão ser salvas. Casamentos desfeitos. Curas feitas. Porque nós estamos diante do Senhor. Não foi o homem que manda a gente. É o Senhor que está mandando. O início desse livro. Refeito, exatamente. Casamento refeito. Amém? No início do livro, ele diz que nós temos a palavra profética. É uma palavra que dá direção. Então, o Senhor está dando direção para a gente empregar para esse povo. Amém. Alguns que não têm, outros que têm. Mas, como a gente viu, todos carecem da glória de Deus. Então, a gente vai para lá e eu creio que isso vai acontecer. Que Deus nos abençoe. Que possa haver unanimidade na gente. Vai ter serviço de criança, para as crianças daquelas pessoas e para as nossas também. Vamos se completar, ajudar. Esse vai ser vamos dizer assim, uma reunião de campo. Aqui é bom demais, só está assistir. Mas amanhã a gente vai praticar isso que ele está escutando. Que a gente já escutou por muitas reuniões, tá bom? Que Deus nos abençoe. Luciano, como é que a gente faz? Dá tempo ainda com 10 minutinhos? Compartilhar em pequenos grupos. Vamos ser encorajados? Compartilhar em pequenos grupos? Jesus é o Senhor. Anotei tantos pontos, mas não deu tudo. Ó Senhor Jesus.